Bom, mas nós temos então aqui mais um convidado para participar conosco, gentilmente. O cientista político da Fundação Getúlio Vargas, o professor Cláudio Couto, que está aqui conosco. Cláudio, obrigado mais uma vez pela gentileza por participar aqui do Jornal da Record News. Eu que agradeço, é um prazer. Cláudio, será que depois que a gente assistiu hoje à tarde aí, a gente poderia chegar à conclusão que agora começou um embate entre o governo de um lado e a oposição do outro? Olha, eu acho que esse embate já começou há mais tempo. O que a gente vê aí talvez seja um dos rounds importantes desse embate, sobretudo considerando que a reforma da Previdência é o projeto mais importante do governo, e eu diria o mais importante não só nesse primeiro ano, talvez o mais importante ao longo dos 4 anos do governo, né? Porque é uma reforma estrutural, ela altera o quadro fiscal brasileiro de forma definitiva, ela produz também efeitos do ponto de vista de expectativas dos cidadãos e dos agentes econômicos com relação ao desenvolvimento futuro da economia brasileira. Agora, ela não é um projeto de aprovação fácil, né? Uma das coisas aí, que é a questão da idade mínima, a gente esteve muito perto de aprovar isso, ainda lá à época do governo Fernando Henrique. E houve aquele, já hoje famoso, lendário voto, supostamente por engano, do deputado Candir, né, e fez com que o projeto fosse derrotado por um voto, embora ele fosse um deputado da base do governo e, em princípio, a favor, né, do projeto. Teria dito que votou sem querer contra o projeto, derrubou, e até hoje a gente não resolveu essa questão da idade mínima. Agora, é um projeto realmente importante, mas o que a gente viu aí nesse primeiro embate, na Comissão de Constituição e Justiça, é alguma coisa que fala muito sobre a forma como esse governo não se articulou até esse momento. Nós vimos o Paulo Guedes, que não é um político com treino parlamentar, ele sequer pode ser chamado propriamente de um político profissional, está num governo, mas nunca exerceu atividade política de maneira efetiva, ele tendo que se embater com deputados que fazem isso o tempo inteiro, né, que estão ali para isso. E a gente não viu, por outro lado, membros da base governista sendo capazes de defender as posições do Paulo Guedes e as posições do governo. Também não vimos os membros do Centrão, que basicamente ficaram quietos ao longo de todo esse bate-boca, sem defender uma proposta que, em tese, muitos deles apoiam, seus partidos apoiam. Isso mostra que o governo não se articulou até agora, não conseguiu ter uma maioria, não conseguiu ter uma base que lhe permita, que lhe possibilite fazer avançar a sua agenda de maneira um pouco mais tranquila no Legislativo, e aí joga, de uma certa forma, aos leões o Paulo Guedes, que é uma figura pontiaguda, é uma pessoa agressiva, para uma discussão com parlamentares que estão, na maior parte deles, aqueles que se manifestaram, contrários ao projeto. E isso porque a gente está numa comissão que, a rigor, não era para discutir o mérito do projeto, mas era para discutir apenas a sua constitucionalidade. Afinal de contas, trata-se da Comissão de Constituição e Justiça. Isso sequer foi eventualmente tratado, né? Se tratou muito mais de questões substantivas e da disputa entre governo e oposição. Agora, Cláudio, me chamou a atenção em determinado momento que ele diz assim, olha, nós fizemos a nossa parte, o Executivo, nós fizemos um projeto. Agora vocês façam de vocês, ou vocês aprovam ou vocês não aprovam. Ou seja, jogou no colo do Congresso Nacional daqui para frente. E aí? Olha, é aí que não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona porque em qualquer sistema presidencialista ou parlamentarista, tanto faz, mundo afora, o governo e o chefe do executivo em particular, no nosso caso o presidente da República, ele precisa liderar o processo de negociação legislativa. Ele tem que gerir a sua coalizão, se é que ele vai ter uma, até agora não há uma coalizão de governo, tentar construir uma maioria e ser o líder dessa maioria na aprovação dos projetos que ele considera importantes. Ele não é um gerente do Poder Executivo que dá de costas para o parlamento, né? Ele é também um líder político, pelo menos supõe-se que seja um líder político, que lidera a maioria parlamentar, que será responsável por aprovar ou não os projetos que o governo tem interesse que sejam aprovados, né? Essa é a questão. Então, não dá para membros do Executivo, o ministro não é tão grave, mas não dá certamente para o presidente da República encaminhar o projeto e falar, olha, cumpri a minha parte, agora com vocês vou cuidar de outras coisas. Não funciona assim. Ele precisa, se ele quer que o seu governo funcione, exercer efetivamente uma liderança. Nós vimos que alguém que também se recusou a exercer esse tipo de liderança, de ser uma chefe de coalizão, gerir a coalizão, foi a ex-presidente Dilma Rousseff. O final não foi muito feliz para ela. Agora, Cláudio, outra questão interessante, né? Alguns parlamentares... não, e tal, por que o senhor não cortou dos militares e tal, está defendendo os militares? Aí ele volta, então, por que vocês não cortam?
peraí. É um negócio meio complicado, você concorda? Não, nós não vamos cortar. Se quiser vocês cortar, cortem vocês, pô. É uma batata quente, né? É claro que ele poderia dizer, Ah, eventualmente, algo assim: olha, nós mandamos o projeto da maneira como entendemos que seja adequado, mas é claro que os legisladores têm toda a liberdade de mudar, faz parte do papel do legislativo. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é: ó, nós não vamos comprar essa briga, mandamos de um jeito que não cria caso entre os nossos, e os nossos são os militares também. A gente está falando de um governo que de 22 ministérios tem 8 ministros e já tem para mais de uma centena de militares ocupando cargos de confiança fora da área militar. Então, é claro, né, você tem aí um peso do corporativismo militar muito grande nesse governo. Né? A ligação de boa parte das lideranças também às polícias militares nos estados, que tem também um regime de aposentadoria privilegiado e mais próximo daquele dos militares no nível federal. E aí o governo, enfim, primeiro não queria mandar o projeto, depois o legislativo sinalizou que se não mandasse nem começaria a discutir o resto, mandou e aí a emenda ficou pior que o soneto, né? Porque mandou um projeto que, na verdade, não faz economia praticamente nenhuma. Né? Ele dá mais ganho para os militares do que propriamente lhes onera, enquanto que o resto da população, a gente sabe, vai ser onerada. E veja, não é que não se trata de ser onerada. Eu entendo, eu particularmente, que é fundamental que haja uma reforma da Previdência. Nós precisamos. A questão da bomba demográfica que ele mencionou no começo é correta, ele tem razão com relação a isso. Agora, não dá para onerar toda a sociedade e deixar os militares de fora, né? Supondo que eles são uma casta privilegiada. Aí vem aquela conversa de que tem peculiaridades, tem até certo ponto, né? Mas não podem ter na medida em que isso lhes torna um grupo acima do resto da sociedade. Cláudio, nesse batidão, a gente vai ter um choque entre o executivo e o legislativo. Nós já sabemos o que aconteceu no passado, Ana. Não é Dois verdade? impeachments. Tem outro exemplo lá atrás na história do Brasil. Mas a impressão que está tendo é o seguinte, ó, falando para a população, se não quiser aprovar, é o Congresso, são os seus representantes. Né? Dá uma olhada na lista, a gente tem divulgado a lista aí, feita por uma ONG, mostrando que se vai votar a favor ou votar contra. Todo mundo tem o direito de escolher, obviamente. Mas a gente não pode chegar nessa. No que? De ter um embate entre os poderes? Porque, entendeu? Do jeito que está indo, como você acabou de dizer, o governo não tem base, não tem maioria. Sim. Vai para o embate. Vai ter um Vai. impacto. Não. Se continuar do jeito que está, certamente vai para o embate. O presidente da República volta de Israel até antecipadamente, falou lá que tinha um problema de segurança no evento do qual participaria, mas nós sabemos também que há aí um problema, que é um problema de sentar com deputados, sentar com senadores, sentar, enfim, com membros do Congresso e convencê-los da necessidade de aprovar esse projeto. Ou seja, o presidente parece estar começando agora a correr atrás de uma coisa que ele deveria ter feito no começo, que era construir uma base de sustentação no legislativo. Falou que ia fazer negociação com as bancadas parapartidárias, né, aquelas bancadas ruralista, evangélica, mas também já causa desagrado aí. A gente viu, inclusive, o líder da bancada ruralista se queixando, por exemplo, da declaração do senador Flávio Bolsonaro sobre o Hamas, porque isso afeta também as relações brasileiras com o mundo islâmico, com o mundo árabe, que são grandes compradores de carne brasileira e, portanto, alguma coisa de interesse da área ruralista. Então, nem com a bancada ruralista conseguiu conversar, sabendo-se também, eu já falei, acho que isso aqui numa outra ocasião, que não dá para fazer negociação com bancada que não é partidária, porque essas frentes parlamentares, como é o nome correto delas, elas não têm nenhum poder regimental, elas não conseguem disciplinar os seus membros, fazer com que eles votem de acordo com certas diretrizes. Os partidos têm instrumentos para isso. Só que o presidente não fez isso, parece que agora vai tentar fazer. A questão é saber como é que ele faz isso sem, ao mesmo tempo, recompor a sua equipe de governo. Pode ser que algum ministro caia, o ministro da Educação é aquele que está mais na berlinda para eventualmente cair, aí ele consiga, pelo menos, dividir um pouco mais o poder com os partidos. Mas, enfim, ele sinaliza que não, fala que isso é tomar lá da cá, que é velha política, quando, na realidade, não só no Brasil, democracias mundo afora, repartir poder. Quando você não tem todo o poder, porque o legislativo tem uma boa parte dele, também os que estão ali foram eleitos, tem tanta legitimidade eleitoral quanto o presidente, quem não faz isso, fica em maus lençóis. O presidente parece que só agora se deu conta de que talvez tenha que fazer isso. Se ele fizer, há alguma chance de recomposição, de fazer avançar esse tipo de proposta, e aí esse embate, esse conflito aberto entre legislativo e executivo talvez não aconteça. Mas se não fizer, provavelmente esse é o cenário que nós vamos ter. E eu acrescentaria só mais um detalhe, né? Hoje, nesse mesmo dia aí dessa cena tão curiosa, né, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, houve também uma cerimônia no STF
de uma série de entidades da sociedade civil em desagravo ao STF, em defesa do papel institucional do STF. Que situação é essa que a gente vive, que membros da sociedade civil, inclusive da OAB e de outras organizações, entendem que é preciso defender o papel institucional da cúpula do poder, do órgão de cúpula do Poder Judiciário, com seu papel contra-majoritário, de defesa da Constituição? É muito estranho, né? Significa que há uma percepção de que há uma ameaça ao próprio Poder Judiciário. Ou seja, o embate não é só executivo-legislativo, talvez ele ocorra também em relação ao Judiciário. Cláudio, obrigado pela gentileza. Até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima, Heraldo. É um prazer.